que a gente seja constantemente relembrado do porquê que nós somos quem nós somos e porquê, como o padre ontem dizia na pregação, porquê que essa instituição, depois de 2000 anos, é a única que continua firme. Porque ela é divina, ela não é criação da mente humana. Quem tem a palavra de Deus, quiser acompanhar, Evangelho de João, capítulo 20. Por que que nós fazemos o que nós fazemos? É o resumo. No primeiro dia da semana, no primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo. Quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não havia entendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dita estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes: subo ao meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhe: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois destas palavras, soprou sobre eles e lhes disse, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação.
esse capítulo é um capítulo que nos dá muito sustento na vida. É o capítulo que nos garante que Deus concede à sua igreja os dons do Espírito Santo. Deus concede àqueles apóstolos e à sua sucessão esta obra neste tempo que nós vivemos na idade do Espírito Santo. Vamos dar as nossas boas-vindas mais uma vez ao Padre Eduardo José, que está conosco, e vamos aproveitar. Nós sempre dizemos assim, quando os padres vêm aqui, a gente coloca eles realmente para trabalhar muito, né? Então, Padre, você seja bem-vindo para esse dia, né? Esse dia de inspiração e de busca do conhecimento da palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um bom dia a todos. Podem se sentar, por favor. Como aqui é o altar, eu acho que vai ser melhor a gente só fazer seu trabalho aqui de novo, Sebastião. Evoluiu. Ontem eu tive um copinho de plástico, olha que beleza. Evoluiu, né? Eu acho que já é conversão depois da pregação, né? As coisas vão mudando, graças a Deus. Eu espero que em nós também tudo aquilo que era de plástico se torna algo sólido, verdadeiro, transparente, não é verdade? Faz parte. A gente começa no plástico, depois vai crescendo. Ó. Já estou na primeira classe. Mas que bom. Como passaram a noite, bem? Então, eu estou aqui, ó, à base de remédio. Já me deram remédio, óleo de... O padre me deu óleo de orégano para a garganta, e assim estamos indo para aguentar até o final deste dia, conseguir falar para vocês. Mas coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos permitir ao Senhor de nos relembrar tudo aquilo que Ele fez conosco no dia de ontem. Ontem nós vivemos momentos muito fortes do amor de Deus por nós, momentos que o Senhor se revelou a nós como Deus de amor, o Pai, que nos ama profundamente, gratuitamente, sem esperar nada em troca. Não espera a nossa correspondência para nos amar. Quer que correspondamos, mas não espera e não precisa dela para nos amar. Nos ensinou ainda como viver como filhos, e não como filhos, como coproprietários, e não mais como personagens, não mais como escravo, como empregado. E depois o Senhor nos mostrou como é que Ele age com misericórdia na vida daquela mulher que foi pega em flagrante delito de adultério. Então permita que o Senhor possa realizar tudo o que Ele falou conosco ontem, que Ele possa realizar nos nossos corações, para que nesta manhã nós possamos entrar mais uma vez no querer de Deus para nós. Amém? Eu dizia para vocês ontem que, não sei se você se lembra, sobre aquelas pessoas que experimentam o amor de Deus, experimentam a misericórdia de Deus e que assim são capazes também de amar e de viver a misericórdia. Viver a misericórdia, nós precisamos viver a misericórdia de Deus. Aquilo que nós experimentamos de Deus e do seu amor, nós precisamos viver em relação a nós e em relação aos outros. Tem pessoas que têm uma grande disposição para ajudar os outros, servir aos irmãos, mas se machuca tanto, se fere tanto, é incapaz de se olhar com gratidão, de se olhar com amor, de se olhar com um olhar de perdão, de ter misericórdia consigo mesmo. Muitas vezes nós fazemos muito para os outros
e esquecemos um pouco de nos amar e nos aceitar como filhos de Deus. E nos machucamos, nos ferimos. A mágoa e o ressentimento é o que mais destrói as nossas vidas. A mágoa e o ressentimento é tão interessante porque nós achamos que quando nós estamos magoados, ressentidos com alguém, é como se eu estivesse prejudicando a vida do outro. E assim eu vou me vingando. Então eu estou ferido, deixa eu usar mais uma vez a Eva, que está no mesmo lugar, graças a Deus, pertinho de mim. Eu estou machucado com a Eva, ferido com ela. Então a minha maneira de me vingar dela, de querer prejudicá-la, é não me reconciliando com ela. Por quê? Eu estou pensando que eu estou prejudicando a Eva, mas na verdade estou prejudicando a mim mesmo. O ressentimento, a mágoa, é uma gotinha de veneno que eu coloco nesse copo, nessa taça maravilhosa, para mim mesmo. Eu é que vou tomando aos poucos aquela gota de veneno que eu coloquei naquele copo de água. Quando Jesus vai dizer para os seus discípulos, Pedro, chega todo entusiasmado. Olha, de novo é o Espírito me conduzindo por outros caminhos. Eu não ia falar de perdão, de ressentimento. Tá bom, Senhor, tá bom, eu te obedeço. Então, quando Pedro chegou todo entusiasmado para Jesus e dizendo para ele assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Porque o texto original é esse, quando ele pecar contra mim. O que é a palavra pecado? Pecar é errar o alvo. A própria palavra pecado significa errar o alvo. Então, estou com a minha flecha aqui, eu errei o alvo. O alvo estava lá, então a minha flecha foi para outro lugar. Então, essa é a palavra pecado. Nós pecamos quando nós erramos o alvo, que é a eternidade, que é a salvação, que é onde Deus quer que nós cheguemos. Então Pedro chegou entusiasmado, dizendo, Senhor, nós estamos vivendo, temos visto como que o Senhor vive, como que o Senhor age. É tão bom conviver com o Senhor, é puro amor. Nós vivemos numa eternidade de amor. Então eu estou aprendendo. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim, quando ele errar o alvo e pisar na minha unha encravada? Quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes 7. Ou seja, Pedro já veio assim com a totalidade, porque o número 7 na Bíblia é o número perfeito, é o número da perfeição, e 7 vezes 7 seria o perdão para cada dia da semana. Então ele já veio assim com a sua conta bem feita, muito bem preparado, dizendo, então Jesus, o perdão cada dia da semana. Eu estou disposto a perdoar aquele que pecar contra mim, aquele que atirar uma flecha e me acertar porque acabou errando o alvo. Imagino Jesus olhando para Pedro, Sebastião, olhando para Pedro e dizendo, Pedro, não entendeu nada, meu filho. Não te digo até 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. E na cabecinha de Pedro fazendo conta, 490. Mas também não era isso que Jesus queria dizer. Quando Jesus diz no Evangelho 70 vezes 7, na verdade essa palavra 7 representa 7 gerações. Não é 7 vezes. Então a Eva, nós tivemos discussões, perdoei 7 vezes ou 490? Não. É aquilo que Caim, quando Caim mata Abel, que o próprio Deus vai dizer, aquele que se vingar de Caim, ou seja, terá mais de 70, ou seja, serão o quê? Será vingado 70 vezes, 7 vezes, 7 gerações. Então, quando se fala do perdão, Jesus está falando de 7, te digo, não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, Jesus está falando de gerações de perdão. Temos que perdoar gerações passadas e gerações futuras. Temos que perdoar sempre. E perdão, queridos, é como o amor. Perdão não é sentimento. Eu acordei, nossa, eu estou sentindo que hoje eu estou querendo perdoar. Isso você nunca vai sentir.
Eu estou sentindo que hoje eu estou amando. Também não funciona. Ou seja, é decisão, tanto o perdão quanto o amor é decisão. Eu tomo a decisão de perdoar e pronto. E perdoar 70 vezes 7 gerações, ou seja, perdoar sempre, a toda hora, a todo momento. E nós precisamos, são 3 características do perdão. Perdoar a Deus, e tem muita gente magoada com Deus, muita gente. A primeira mágoa com Deus já começa na nossa infância, quando nós perdemos um ente querido, e que sempre tem, ainda mais em Minas Gerais, eu digo porque por experiência própria, em Minas Gerais vem sempre aquelas senhorinhas querendo consolar o outro no velório. Então, quer consolar, mas não sabe o que fala, acaba estragando tudo. Então, está lá, nós estamos diante de uma pessoa que nós amamos, um pai, uma mãe, um irmão, está ali no caixão, aí chega uma pessoa por trás. Coragem. Deus quis assim. Não quis, não. Deus quis assim. Olha, quando for num velório, é melhor calar a boca do que falar que Deus quis. Deus quis assim, não quis. Eu, antes de vir para cá, na paróquia onde eu estou, eu tenho uma coroinha de 12 anos. Nessa semana que precedeu a minha vinda, o pai e a mãe de 34, a mãe 34 anos e o pai 35. Morreram os 2 num acidente de moto. Morreram os 2 e era filha única. Então eu fui para o velório, 2 caixões, a menininha no meio, a mãe de um lado e o pai do outro. 12 anos a menina. Imagina, e muita gente, eu ouvi isso no velório. É só Deus, claro, é só Deus numa hora dessa. Mas Deus quis assim. Não quis, gente. Que Deus é esse que quer uma situação daquela? Foi uma fatalidade, mas Deus não quis. Então nós ouvimos isso desde criança, já crescemos magoado com Deus. Que Deus é esse que rouba aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, que me tira aquilo que eu mais amo. Então nós crescemos magoado com Deus, um Deus que sempre tira aquilo que eu gosto, um Deus que sempre tira as pessoas que eu amo. Então a primeira mágoa nossa é com Deus. A segunda mágoa nossa é conosco mesmos. Tanta gente magoada com si mesmo que não se aceita, não aceita os seus erros, e por onde anda vai carregando, vai arrastando aquela mala pesada, por onde vai arrastando a culpa, não se perdoa, não se aceita. A pessoa que não se perdoa é a pessoa mais orgulhosa que tem neste mundo, sabia? A raiz dessa mágoa é o orgulho, de não aceitar que ela é fraca e capaz de errar. Então, quando nós não aceitamos as nossas limitações, quando nós não aceitamos as nossas fraquezas, porque nós acostumamos que para ser amados, nós precisamos ser muito certinhos. Então, quando nós erramos, o que acontece conosco? Erramos, nós não vamos ser amados, é culpa minha, eu não aceito a minha fraqueza. Vivemos carregando culpa. E a terceira é a mágoa uns com os outros. Só que nós temos todos os motivos para não perdoar. Todos. Se nós pegarmos um caderninho, nós poderemos escrever todos os motivos que eu tenho para não perdoar aquela pessoa. A pessoa matou a minha esposa, ou matou meu esposo, ou matou um filho. Eu conheci uma mulher que o filho dela foi assassinado. Mataram o filho dela errado, não era ele, não tinha feito nada. Mataram, lá em São Paulo, mataram o filho da mulher pensando que era um outro. Tudo bem. E a pessoa que matou foi presa. Sabe o que aquela mãe passou a fazer? Uma vez que aquele jovem que matou o filho dela estava preso, ela passou a ir todos os dias na cadeia, na parte da manhã, para levar o café da manhã para ele. O café que ela preparava para o filho, ela passou a levar para o assassino do filho dela. Todas as manhãs, num processo de perdão e reconciliação.
num processo de perdão, de decisão. A cada manhã eu vim te trazer o café da manhã que eu preparava para o meu filho. E eu estou te assumindo agora como meu filho. O filho que você me tirou, eu estou te colocando no lugar dele. Isso é capaz. Duro. Mas sabe por que ela fez isso? Porque ela não queria ser escrava do ressentimento, ela queria ser livre. Livre para o amor. Ao ponto que aquele jovem se converteu pelo testemunho do amor, se converteu, mais tarde saiu da cadeia e ainda passou a frequentar a casa dela. Ela o assumiu com dor, muita dor. Você acha que quando ela olhava para o rosto daquele jovem, ela não via nele o assassino do seu filho? Via. Só que ela tomou a decisão pelo amor. Vai me custar muito, mas este mundo passa. Eu não quero ser enterrada, dizia ela, eu não quero ser enterrada como uma mulher rancorosa e amargurada. Mas eu quero ser enterrada e acolhida por Deus, porque eu tomei a decisão pelo amor. Se ela conseguiu, nós também podemos. Tomar decisões pelo amor, decisões pelo perdão. E quando Jesus diz que nós precisamos perdoar, olha como é que Deus ama vocês. Eu não preparei essa palestra sobre perdão. Não preparei. Mas começamos assim, vamos agora até o fim. Vamos ver onde Deus vai nos levar. Porque é sinal que tem muita gente aqui precisando perdoar. Então, se o Senhor está falando, é porque Ele quer tocar nos nossos corações e nos levar a sermos livres. Quando Jesus vai dizer que é preciso perdoar, é porque Deus sabe que a nossa liberdade se encontra no perdão. Que a nossa liberdade se dará no perdão, quando dermos o nosso perdão uns aos outros. O perdão que nos liberta, o perdão que nos faz felizes, o perdão que transforma a nossa vida. O perdão que, porque veja, o que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas. Nós colocamos condições para Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Já parou para pensar nisso? Perdoa-me, perdoa a mim dos meus pecados, da mesma maneira que eu perdoo a Eva. Eu estou pondo condições para Deus. Então, o perdão, quando eu perdoo a pessoa, o outro, é sinal de quê? De transbordamento do perdão que eu recebi de Deus. Quando eu peço perdão para Deus, e Deus me perdoa, eu tenho por obrigação perdoar aqueles que me ofenderam, com o perdão que vem do alto. Só perdoa aquele que já experimentou o perdão. Quando eu vou perdoar alguém, eu estou magoado com a Eva. Sabe qual que é o nosso problema? É que quando nós vamos perdoar alguém, Sebastião, muitas vezes nós vamos como juiz. Olha, Sebastião, eu vim aqui quero te perdoar, porque eu sou cristão, o Padre Eduardo falou que precisa perdoar, então eu vim aqui para te perdoar, mas eu quero te dizer, hein? Você fez isso, não repita mais, então eu vou como juiz. Mas nós não devemos perdoar como juiz. Quando eu vou perdoar ao Sebastião, eu tenho que perdoá-lo como réu, porque eu sou réu, Deus me perdoa sempre. Então, quando eu vou perdoar alguém, eu tenho que me colocar do tamanho dele. Ele é réu porque me machucou. Eu também sou réu porque peço perdão para Deus. Os dois são condenados pelo ressentimento. Eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa. O Sebastião está aqui pedindo perdão, eu também preciso perdoá-lo. Então eu vou perdoá-lo como réu e não como juiz. Não dando sentença para ele, eu vou perdoar porque ele erra, eu também erro. Nós erramos, então é uma decisão de perdão.
E Deus vai colocar na nossa vida as pessoas que nós precisamos exercitar o perdão a cada dia mais. Nós, muitas vezes, quando estamos ressentidos, nós temos todos os motivos do mundo para não perdoar. Aquela pessoa me falou isso, aquela pessoa me disse aquilo, aquela pessoa, aprontou comigo, me roubou isso, me roubou a paz e etc. E quando Jesus diz que nós precisamos perdoar, é porque Ele sabe que aquilo vai nos tornar livres. Já viram um mosquitinho quando cai numa teia de aranha? Quanto mais ele se mexe, mais ele se enrola. E a aranha está lá, esperando. A aranha está longe, só olhando, ele se debatendo e se enrolando. Na medida que ele vai se enrolando, a aranha vai se aproximando. Na medida que ele vai se enrolando, ela vai se aproximando até devorá-lo. Assim é o ressentimento nas nossas vidas. Nós caímos na teia do ressentimento e vamos cair sempre na teia do ressentimento. Queridos, se você não quiser ficar ressentido com alguém, se você quer ter um coração sem ressentimentos e não quer nunca mais ter ressentimento, então vamos fazer uma oração agora pedindo a Deus que a gente morra, todos. Que o Senhor nos dê a graça de morrer agora, todo mundo. Só assim nós não vamos ficar ressentidos uns com os outros. O problema não é o ressentimento. O problema é não perdoar. Ressentimento, enquanto nós somos humanos, e nós seremos sempre, enquanto nós estamos nos relacionando uns com os outros, sempre nós vamos nos machucar uns com os outros. Nós não somos anjos. Tem alguém aí que está nascendo com uma asa aí do lado? Não está. Nós somos humanos. Numa família, num casal, você que é casado, enquanto tem desavenças, enquanto tem contradições, é um bom sinal. Tem que ter. É sinal que vocês se relacionam. Quando não há desavença nenhuma, é pior. É porque é sinal que vocês nem se relacionam, são indiferentes uns aos outros. Por exemplo, eu não tenho ressentimento com a pessoa que eu não me relaciono. Por quê? Eu sou indiferente a ela está na vida dela, eu estou na minha, pronto. Agora, a partir do momento que eu convivo com alguém, sempre vai ter desavenças, mas o importante é ir além. Então, quando nós caímos naquela teia de aranha do relacionamento, e o ressentimento aconteceu, ao invés de ficar se debatendo, e o demônio já rindo da nossa cara, vendo a hora, é agora que eu te pego. E a gente lá se debatendo com 1000 razões para não perdoar, 1000 razões para dizer não ao perdão, 1000 razões, fez isso comigo. Quer uma razão melhor para não perdoar do que a mulher que o seu filho foi assassinado? Ela tinha 1000 razões para não perdoar. Mas ela não quis ficar como aquele mosquitinho na teia de aranha enrolada, se enrolando cada dia mais, que quanto mais a gente se debate, mais a gente se enrola, e a aranha esperando para nos pegar no momento certo. Então, a melhor maneira de cortar essa teia de aranha é dando o perdão. Não importa quem. A quem, não importa a quem. Eu tomo a decisão de perdoar e vou até o fim. Porque o ressentimento nos torna escravos. O Senhor nos criou para a liberdade, nos criou livres. E quando eu estou ressentido com alguém, eu pego o controle da minha vida, como se fosse um controle de televisão, eu pego o controle da minha vida e dou nas mãos do outro. Aqui está o controle da minha vida. Eu estou ressentido com o Sebastião, então eu dou o controle da minha vida para o Sebastião. Então, o Sebastião, eu não tenho mais poder sobre a minha vida. Por causa do ressentimento, eu estou amarrado ao Sebastião e dei o controle da minha vida para ele. Então, a partir de agora, é ele que controla a minha vida. Eu estou indo tomar um banho, o Sebastião está tomando banho comigo, porque eu estou pensando nele. Mas por que ele falou aquilo comigo? As lágrimas vão descendo. Por que ele disse aquilo? O que eu fiz para ele? Então, ele está ali comigo. Eu vou para a mesa almoçar,
O Sebastião está na minha frente olhando para a minha cara. Porque eu estou pensando, perco até o apetite. Por que ele fez aquilo? Por que ele falou aquilo? E eu começo a maquinar coisas. O dia que eu encontrar com o Sebastião, eu vou falar isso para ele, e se ele responder isso, eu falo aquilo, vai maquinando as coisas na cabeça, está vendo? Já vai subindo um outro degrau, eu vou ficando escravo do ressentimento. Então, o controle da minha vida está com ele. Eu estou indo na rua, eu encontro com o Sebastião, ele aperta o controle da minha vida, o botãozinho dizendo, vou roubar a paz dele. Pronto, eu já perdi, acabou com o meu dia. Eu estava tão bem, gente, acordei tão bem hoje, encontrei com o Sebastião na rua, estragou meu dia. Está vendo? Eu dei ao Sebastião o poder sobre mim, o poder de estragar a minha vida. Eu estou vindo, o Sebastião está vindo na mesma calçada. Eu vejo o Sebastião, ele aperta o botãozinho, mude de calçada. Pronto. Eu vou mudar de calçada, eu sou escravo dele. Pronto, mudei de calçada. Eu passei até com o pescoço assim, não quero olhar para o Sebastião. Por quê? Porque eu dei o controle da minha vida para ele. E eu chego em casa furioso, descontando nos filhos, na esposa. Nossa, é só desgraça nesse mundo. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. O que foi? Não quero nem falar. Diga, homem, o que aconteceu? Encontrei com o Sebastião. Por quê? Porque eu dei o controle da minha vida para ele. Eu dei o controle da minha vida para ele. E o Sebastião vai me controlando ali. Rouba a minha paz, me faz chorar. Muitos deixam de ir na mesma igreja, na mesma missa, por causa da outra pessoa. Então, ele vai me controlando, vai me controlando. Quando eu tomo a decisão de perdoar, o que acontece? Me devolve, Sebastião, o controle da minha vida. Agora eu sou livre. Quem manda na minha vida sou eu agora. Então eu encontro com você. Tudo bem, Sebastião? E continuo o meu caminho. Ele trabalha bem, né? Tudo bem. Então, ou seja, eu passo a ser livre, e o Sebastião já não controla mais a minha vida. Quem me controla agora é a própria graça de Deus. Quem me controla agora é o amor de Deus, porque eu tomei a decisão pelo perdão. Eu cortei todos os laços, correntes e cadeias que me amarravam ao Sebastião. Isso já não existe mais. Eu cortei pela tesoura do perdão. Eu cortei pelo poder do amor de Deus. Eu cortei os laços que me amarravam com Ele. Só que muita gente não perdoa, sabe por quê? Porque acha que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Você quer esquecer alguma coisa? Pede a Deus a morte. Aí nós vamos esquecer as coisas. Não tem como esquecer. Eu estava vindo aqui, descendo a escada, o Sebastião me empurrou. Pronto, caí lá embaixo. Quebrei a perna. Pronto. Eu vou perdoar o Sebastião. Fiz um processo de perdão com ele, perdoei. Só que não tem como esquecer. Quando eu olhar para o Sebastião, conversar com ele, eu vou lembrar que um dia ele me jogou da escada. Só que aquilo não me custa mais, aquilo não gera dor em mim. Eu vou lembrar da situação, ela vai se tornar até engraçada. Sebastião, lembra? Daquela escada ali, ó. Foi ali que você me jogou. Mas aquilo já não me causa mais dor. Quando eu olho para aquela situação, ela já não me machuca mais. É sinal do perdão. Eu realmente perdoei. Eu realmente dei o meu perdão. Só que não esqueço. As minhas lembranças, aquilo que eu vivi, não tem como esquecer. Eu vou me lembrar da situação. Quer ver? Olha, casais, ou onde o homem ou a mulher, um dos dois foi traído, e que houve perdão, mas um perdão superficial, é a maior desgraça que pode acontecer, quando há perdão superficial. Porque na hora de uma briga, vai sair tudo aquilo que ainda não foi falado. Você é assim, assado, você fez isso, volta até na 18ª geração. E ali entra pai, mãe, tudo não presta. O seu pai não prestava, sua mãe não presta. E vai indo até Adão. Vai indo até Adão.
Por quê? Porque são coisas que não foram resolvidas. É um perdão superficial. O que é o perdão? O perdão não é, Sebastião, eu te perdoo, está perdoado. Não. O perdão é um caminho interior. É uma decisão que eu tomo. Tem gente que precisa de 10 anos para conseguir perdoar. O importante não é o tamanho do caminho, é a decisão inicial. Eu tomei a decisão de perdoar, agora eu vou fazendo um caminho. O melhor caminho qual é? Ao invés de ficar pensando, eu sempre ensino isso para as pessoas. Então, estou magoado com o Sebastião. Todas as vezes durante o dia que eu me lembro do Sebastião, eu pego o meu terço, e se não tem terço eu faço na mão mesmo. Lembrei do Sebastião agora, ao invés de ficar pensando por que ele fez aquilo, eu vou dizendo, Sebastião, eu te amo e te perdoo em nome de Jesus. Sebastião, eu te amo e te perdoo em nome de Jesus. Sebastião, eu te amo e te perdoo em nome de Jesus. Sebastião, eu te amo e te perdoo em nome de Jesus. 50 vezes. Dá 2 minutos, guardei o terço. Daqui 1 hora, lembrei dele de novo. Sebastião, eu te amo e te perdoo em nome de Jesus. E assim vai indo. Por quê? O perdão, aquilo que eu dizia ontem, 15 minutos ainda está aqui. Durante os 15 minutos ainda está na nossa mente. Passou dos 15 minutos, já caiu no coração. Então agora eu preciso tomar decisão. A decisão começa pela boca. A boca vai repetindo, muitas vezes, e o diabo vai ficar no nosso ouvido. Ah, você está falando da boca para fora. Estou mesmo. O início é da boca para fora. Até o coração aceitar aquela verdade. E quando o coração aceita aquela verdade, nós nos tornamos as pessoas mais livres que se pode conhecer. Livre. Porque o perdão me torna livre. O perdão não me torna bobo. Você é bobo demais, perdoa à toa. Não, o perdão me torna livre. Jesus era o homem livre, ao ponto que na cruz, olhando para aqueles que o matavam, ele disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Era o homem livre, porque a mágoa e o ressentimento, olha, uma pessoa livre, ela anda tranquilamente, feliz, tranquila. Ela não deve nada, nada prejudica, ela não é amarrada por ninguém. Agora, uma pessoa magoada, eu precisava de uma pessoa assim, um homem bem forte, para eu subir nas costas dele. Quem pode ser? Dá para ir? Vou subir pela cadeira então. Aguenta firme, hein? Isso. A mágoa. Eduardo, meu xará. Vamos andando, Eduardo. A mágoa é isso aqui, ó. Vai carregando as pessoas com ele. O Eduardo está magoado. Pode voltar agora. Volta. A mágoa é isso aqui. A mágoa, eu fico agarrado com a pessoa, tá bom, pode me soltar que você já perdoou, uma pessoa livre. Tá vendo? Obrigado, meu irmão. Olha, o Eduardo, onde ele vai, eu espero que ele não tenha 3 dias de dor na coluna. Mas se tiver também, para me perdoar, né? A mágoa, todas as pessoas que nós estamos magoados, essas pessoas vão subindo nas nossas costas, ao ponto que nós não conseguimos mais andar. Ele me carregou, uma pessoa, 60 quilos, brincadeira, quem me dera. Ou seja, leve ainda, ele conseguiu me carregou aqui dentro. Mas se fosse para andar comigo toda uma avenida, já começaria a ficar pesado. Agora, isso com uma pessoa magoada. Imagina 2, 3, 4, toda a família subindo nas minhas costas ao ponto que eu já não consigo mais andar. Eu já começo a me arrastar, vai chegar um certo ponto que eu não ando mais. Tem tanta gente que diz, padre, eu não tenho progresso na vida espiritual, eu não tenho progresso na minha vida financeira, eu não tenho progresso na minha vida familiar. Analisa um pouco as pessoas com as quais você está magoado.
Você não caminha mais, já está se arrastando por causa de pessoas, de tantas mágoas e ressentimentos que você traz consigo. Quantas pessoas, vai pensando aí, quantas pessoas estão nas suas costas? Com mágoa, com ressentimento. Coisas que vão nos impedindo de caminhar, de avançar, de ir para frente. E nós temos motivos e razões para não perdoar. Nós temos motivos e muitas razões para não perdoar, para não dar o nosso perdão. Mas nós não perdoamos porque nós somos bonzinhos. Nós perdoamos porque Jesus mandou e basta. E Ele sabe o que é bom para nós. Ele mandou perdoar, Senhor, me custa muito, mas eu vou perdoar porque o Senhor mandou. Só que o ressentimento, ele não prejudica só a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus, ele prejudica até o corpo. Até o meu corpo, que é lugar de encontro com Deus, que é expressão do amor de Deus por mim. O meu corpo que Deus escolheu é expressão da minha identidade, é expressão daquilo que eu sou, é expressão do amor de Deus. Até o meu corpo é prejudicado pela falta do perdão. Certa vez, eu fui para um congresso da Renovação Carismática, lá em Aparecida, no ano de 1997, eu acho. 97 ou 98. Na minha cidade eu já estava fazendo um tratamento para coluna. Eu sentia uma dor, eu já tinha tomado até injeção. Eu sentia uma dor na minha coluna que eu não sabia de onde vinha. Tinha tomado injeção e fui para o congresso. Chegando no congresso, eu não tinha lugar de dor. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia ficar em pé. Falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vim para esse congresso, uma semana de congresso, nessas cadeiras ruins. Como é que nós vamos fazer? Aí eu falei com meus amigos, olha, eu vou procurar o primeiro padre que passar aqui, eu vou pedir para ele uma bênção, porque eu não estou aguentando de dor. Tá. Aí passou um padre, eu fui até ele. É Deus que conduziu. Eu fui até um padre, para quem é do sul deve conhecer o padre Schuster. Esse padre tem um ministério também de cura. E eu já fui na pessoa certa. Eu não vi nem o nome dele, já fui até ele, padre, só me dá uma bênção, que eu estou com muita dor na coluna. Tá bom. O padre impôs as mãos sobre mim, fez uma oração de 1 minuto ou menos. Disse comigo, repita comigo. Tá, fui repetindo. Eu queria uma oração para a coluna, mas ele falou, vai repetindo comigo, tá bom. Mãe. Bom, então vou repetir, Mãe, eu te perdoo, porque quando eu tinha 5 anos, porque eu fui repetindo, quando eu tinha 5 anos, a senhora me bateu e ali eu fiquei muito ressentido. E esse ressentimento se transformou nessa dor de coluna hoje, há mais de 15 anos depois, nessa dor de coluna hoje. Repeti. Quando eu terminei de repetir, eu senti um fogo, mas um calor, um fogo me queimando daqui da nuca até a minha cintura. E nunca mais eu tive dor na coluna. Dali eu já sentei. Falei, gente, tô bom, hein? Por causa de um ressentimento que eu nem conhecia quando eu tinha a idade de 5 anos, porque minha mãe me bateu e eu guardei aquela dor que se transformou em problema de coluna mais tarde. Certa vez, eu ainda nem era padre, seminarista. Chegou uma jovem de 18 anos, me lembro como se fosse hoje, chamada Lilian. Essa menina chegou, estava com uma touquinha na cabeça, estava careca, fazendo tratamento de quimioterapia. Chegou, frater, eu poderia falar, estava um irmão e eu. Queria falar com vocês, será que vocês poderiam rezar por mim? Porque o médico me deu 6 meses de vida. Imagina uma jovem de 18 anos, 6 meses de vida, porque eu estou com câncer nos 2 seios. Câncer, né, maligno, e o médico me deu 6 meses, já não tem mais o que fazer. Ela tirou a touca, estou careca, por causa da quimioterapia, etc. Tá bom, minha filha, senta aqui, vamos rezar por você. Começamos a oração, o Senhor disse, ela precisa perdoar alguém da família. Meu Deus. Paramos a oração,
minha filha, o Senhor diz que você precisa perdoar alguém da sua família. Quem é? A minha mãe. Ah, é? O que aconteceu com a sua mãe? Então, na época eu era seminarista, né? A minha mãe foi embora quando eu tinha 2 anos de idade, abandonou a casa. Eu tinha mais 4 irmãs. Eu era mais nova. A minha mãe nos abandonou, nos deixou com o nosso pai, que era doente, estava na cadeira de rodas. 6 meses depois, o meu pai morreu. E nós fomos divididas. Cada tia pegou uma das meninas. Eu fui cuidada pela madrinha, as outras foram cuidadas pelas tias. Nos dividiu, nos separou. E eu tinha um grande desejo de ver a minha mãe, e nunca mais eu a vi. Só que eu tenho ódio dela. Ódio porque ela acabou com a nossa vida, ela foi embora. Ela não me deu a oportunidade de conhecê-la. Falei, tá bom, você tem 1000 razões, né? Mas hoje você vai perdoar sua mãe, então. Não vou, não. Ah, vai. Ah, não vou, não. Vai, você me procurou, você só vai sair daqui hoje depois que você perdoar. Ah, não vou. Vai, você vai ver se você vai sair dessa igreja, então. E fomos fazendo oração por aquela jovem. Fomos rezando, porque era doloroso para ela. E a gente rezava, Senhor, dê coragem, dê força, dê decisão para essa jovem de perdoar. Nem fomos rezando. E repita comigo, mãe. Ela dizia, mãe, eu te perdoo. Ela balançava a cabeça, chorava, dava gritos. Era profunda a sua dor. Repita comigo, mãe, eu te perdoo. Ela, não vou fazer isso. Eu não a perdoo. E assim foi, mas foram horas. E a gente orando em língua, Senhor, dê a essa tua filha uma decisão pelo perdão. Chegou num certo momento da oração, ela repetiu, mãe, eu te perdoo em nome de Jesus. Falei, glória a Deus. Ela tomou a decisão pelo perdão, ela conseguiu tomar a decisão pelo perdão. Terminou a oração, foi embora, amém, aleluia. Encontrei com ela 1 ano depois. Ela me disse, porque na nossa comunidade seminarista é chamado de fráter. Oi, fráter, está se lembrado de mim? Eu falei, como não? Você ainda está viva, minha filha? Você não tinha 6 meses de vida? Então, deixa eu lhe contar. Eu saí daquela oração, naquela semana eu fui ao médico, fazer os exames que precisavam. O médico não sabia o que tinha acontecido. Eu não tinha mais nada. Eu que tinha um câncer nos 2 seios, não tinha mais nada. Ele disse, o que aconteceu? A única coisa que ela disse para o médico foi o perdão. Quando ela perdoou sua mãe, ela foi curada. Não estou dizendo que todo câncer é mágoa e ressentimento, não é isso que eu estou dizendo. Mas o dela era. Hoje está servindo a Deus, cabelos cresceram, uma jovem muito bonita, está numa comunidade servindo a Deus. Porque teve a coragem de dizer, mãe, eu te perdoo em nome de Jesus. Porque o perdão nos torna livres, nos cura profundamente e nos permite continuar caminhando. Livres, fomos criados para a liberdade e não para a escravidão do ressentimento. A mágoa vai nos engessando, o ressentimento vai nos engessando, vai nos impedindo de caminhar. E nós temos, irmãos, muitos motivos para não perdoar. Nós temos, se você pegar um caderno, você tem, olha, diante do Santíssimo Sacramento, faz essa experiência de pegar um caderno e escrever nome das pessoas que te magoaram, você vai encher um caderno. A começar na infância, colegas, parentes, professores, amigos, relacionamentos, pai, mãe, nós temos um caderno de pessoas. Só que nós precisamos declarar essas pessoas inocentes na nossa vida. Carimbá-las inocente. Fulano de tal, eu te declaro inocente. Eu te perdoo em nome de Jesus. Declarando inocente. Teve uma mulher, eu ouvi esse testemunho, a pessoa testemunhou. Então, foi uma outra pessoa que testemunhou. Só estou contando esse testemunho agora. A mulher chegou para um retiro sobre perdão e levou uma carta que o marido dela escreveu para ela. O marido, antes de ir embora de casa, escreveu uma carta, espero que os maridos não tenham essa inspiração.
escreveu uma carta para a esposa dizendo: 50 motivos que eu tenho para te odiar e sair de casa. E coisas baixas. Você é feia, você fede, mas só coisas baixas. 50 motivos. E ela aprendeu que precisava declarar o seu marido inocente. O que ela fez? Ela não ficou só na vida, só no mundo espiritual. Tá, fulano, eu te declaro inocente por causa disso. Não. Ela mandou fazer um carimbo. Ela fez um carimbo escrito: eu te declaro inocente em nome de Jesus, com tinta vermelha, representando o sangue de Jesus. E diante de cada motivo, dos 50 motivos que o marido escreveu, na frente de cada motivo ela carimbava: inocente, 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 declarando seu marido inocente para que ela pudesse ser livre. Ela tirou o controle da vida dela da mão do seu marido, que a prejudicou com palavras terríveis, porque ela queria ser livre. Livre, uma pessoa livre. E é esse o caminho que nós temos que seguir. O caminho do perdão, o caminho da reconciliação, o caminho de tomar uma decisão pela verdade. Porque se Deus me perdoou, se o Senhor me chama ao perdão, se o Senhor me perdoa, eu também sou convidado a perdoar. Lucas 6 vai dizer assim: Lucas 6, 27. O Senhor nos faz pregar aquilo que nós nem preparamos. Lucas 6, 27. A vós, porém, que me escutais. A vós, porém, que me escutais, ou seja, são vocês que estão aqui. Eu digo: amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Jesus não está perguntando aqui. Jesus não está dizendo: se vocês quiserem, amem os vossos inimigos e façam o bem aos que vos odeiam. Pelo contrário, é uma ordem. Amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós. E orai por aqueles que vos caluniam. É palavra de Deus isso. Falai bem dos que falam mal de vós. É loucura isso aqui, não é não? A Eva está descendo a língua em mim. A língua dela é igual uma navalha. Por onde passa, vai cortando as coisas. E eu vou para o Sebastião. A Eva é uma bênção, né? Ela me santifica, a língua dela me santifica. Pronto, estou falando bem da Eva. Olha... Ou seja, é uma ordem de Jesus. Você sabia qual é o termômetro para nós sabermos? Porque tem gente que é assim, você pode fazer uma pregação de 2 horas sobre mágoa e ressentimento, que a pessoa fala: eu não tenho mágoa de ninguém. Graças a Deus, até se abraça, graças a Deus, eu não tenho mágoa de ninguém. O termômetro para saber se nós temos mágoa de alguém, o primeiro passo para saber se estamos magoados é quando nós falamos mal de alguém. Se eu falei mal de alguém é porque eu estou magoado com aquela pessoa. De quem não estou magoado eu não falo mal, eu só falo bem. Um comentário que eu fiz de alguém falando mal é porque eu estou magoado com a pessoa. Estou decepcionado e estou magoado. Falei mal de alguém, pode saber, querido, está na hora de um processo de perdão e de reconciliação.
Falou mal da esposa? Senta com ela, vão resolver o problema. Falou mal do esposo? A mesma coisa. É diferente você falar com a pessoa, vamos resolver nosso problema aqui. Olha, padre, aquela hora que eu te carreguei, fiquei 3 dias de cama, então vamos resolver aqui, Eduardo, nosso problema. Não deu o controle da sua vida para mim, pelo amor de Deus. Então, o primeiro sinal da mágoa é quando falamos mal de alguém. Falei mal, pode começar a analisar o que aquela pessoa fez e o que você precisa fazer então agora para tomar decisão pelo perdão. Vamos lá, a palavra de Deus continua. Falai bem dos que falam mal de vós. Sabe o que é falar bem? A palavra abençoar significa falar o bem de alguém. Quando Deus nos abençoa, é sinal que Ele está falando bem de nós. Está falando para o Pai sobre nós. Então Jesus está nos abençoando. Ele está falando com o Pai, está falando bem de nós. E quando Ele fala bem sobre nós, a sua bênção cai sobre nós. No hebraico, a sua beraká, a sua bênção recai sobre nós. E quando Deus fala, o que Ele fala acontece. É aí que está. Quando Deus fala, o que Ele fala acontece. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. O que Deus fala, o que Ele fala acontece. Então, quando Ele nos abençoa, Ele está falando bem de nós, e o que Ele fala acontece. E quando Jesus diz no Evangelho, falai bem das pessoas que falam contra vós, Ele está dizendo, abençoai essas pessoas. Então, eu estou com muito problema com uma pessoa, mas eu quero abençoá-la. O primeiro passo para o perdão, é claro, além da decisão interior, é começar a abençoar aquela pessoa. Lembrei do Sebastião, que Deus o abençoe hoje. Mesmo que eu tenha vontade de dizer outra coisa, mesmo que a minha vontade é mandá-lo para o inferno, mas, Senhor, eu abençoo o Sebastião hoje em teu nome, quero falar bem dele. E como que ajuda a curar? Sebastião não perde tempo, amém. Não perde tempo. E uma outra coisa para ajudar a cicatrização do coração, é porque nós vamos encontrar pessoas que vão nos ajudar. Eu estou magoado com o Sebastião, muito magoado com ele. Então, o Eduardo vai vir. E aí, você e o Sebastião, como estão? Estamos caminhando, né? Ele para lá, eu para cá. Olha, toda a vida eu sabia, Sebastião nunca prestou, pronto. Eu já encontrei, o demônio mandou um amigo dele para vir conversar comigo. O diabo já mandou o seu companheiro, vai lá ajudar o padre Eduardo. Eu tenho 2 atitudes, ou eu corto o assunto ali, mas amém, que Deus abençoe o Sebastião, o que o Eduardo trouxe parou aqui, ou eu me deixo levar por ele e continuo. E aquilo vai crescendo. Então, o Eduardo falando do Sebastião, a Eva chega, nós começamos a falar mal do Sebastião para Eva. Ela nem conhece o Sebastião, mas ela já fica com um olhar, um pé atrás, cismada com o Sebastião. Aí ela vai falar para a amiga dela, está vendo aquele senhor ali? Cuidado, hein, não presta não. Mas ela nunca conversou com ele. Ela nunca teve a oportunidade de conversar com ele. Por quê? Por causa de uma mágoa que eu tenho, que foi alimentada pelo Eduardo e que foi passada para Eva e que a Eva passou para a Cíntia. Espalha. E a Cíntia vai chegar em casa e vai falar para o Geraldo, né? E vai falar para o Geraldo. E assim vai, está vendo? E assim vai, a mágoa, está vendo como eu disse, que uma pessoa magoada, por onde ela passa, ela espalha mágoa. Uma pessoa rancorosa, por onde ela passa, ela espalha rancor. Uma pessoa que não conhece o amor de Deus, por onde ela passa, ela vai espalhando o fel do ódio e do rancor. Agora, quando nós tomamos a decisão pelo perdão, nós cortamos todas as coisas. Nós anulamos, eu corto, dou liberdade para o Sebastião viver a vida dele, eu também vivo a minha, e nós vivemos em paz com Deus. E eu posso me aproximar de Deus, estar em comunhão com Ele, porque o perdão já não é mais uma barreira que me impede de contemplar a Deus. A palavra de Deus continua.
Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. É engraçado esse evangelho, não é? O que significa isso aqui? Vocês sabem? Se alguém te bater numa face e oferece a outra?